Estamos voltando com o programa Em Pauta e nessa noite conversando sobre essa onda de greves, busca de direitos ou pressões de cunho político. É o debate no Em Pauta desta noite, tendo aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte a presença do nosso querido Frei Antônio Moser e a doutora Daniela Murad Reis, que é chefe do Departamento de Direito do Trabalho da Universidade Federal aqui de Minas Gerais. Nós queremos agradecer muito a sua participação no nosso programa, sempre mandando para a gente um e-mail, sugerindo temas, mas também vale dizer a você que o programa Em Pauta, sempre após a sua exibição na televisão, ele já está disponível na internet. Ou seja, você pode acessar o nosso blog, blog.cançãonova.com.br, e ali você já terá disponível o tema daquela noite que imediatamente após ter ido ao ar pela TV Canção Nova. E aí o nosso carinho, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Audiência aqui significa atenção, não pontos no Ibope, porque você sabe que a Canção Nova, ela não está preocupada com isso. Ela quer evangelizar. Evangelizar também é educar, também é formar consciência, também é ajudar a construir cidadania, não é verdade? Então, este é o objetivo da TV Canção Nova e, por isso, espalhada aí por todo o Brasil, América Latina, Estados Unidos, Portugal, Europa, Norte da África. É a boa nova indo para o mundo inteiro. Inclusive, um abraço muito especial aos nossos irmãos portugueses, né, que acompanham ali o programa Em Pauta fielmente. Um grande abraço a todos de Portugal que nos acompanham. Doutora, a senhora ia comentando justamente sobre esse paralelo entre as greves brasileiras aqui e também as europeias, não é? Porque também é um aspecto interessante, segundo a fala do primeiro bloco do Frei Moser, por favor. Frei Moser tocou numa questão que me parece muito relevante, que há de fato uma distinção entre as greves que estão sendo e os movimentos sociais que estão emergindo no cenário de crise da União Europeia, na Europa em geral, e o cenário de greves, a onda de greves no Brasil. Me parece que o problema na Europa, especialmente em alguns países que estão sendo mais afetados, que foram mais afetados pela crise de 2008, é uma tentativa desses movimentos sociais e desses instrumentos, inclusive de greves e outros movimentos de força, né, de pressão, de tentar fazer frente a uma tendência de rebaixamento de direitos, ou seja, é uma busca de refreio a retrocessos sociais. Já as greves que se passam no Brasil de hoje, né, que é um Brasil que tem ganhos econômicos, é exatamente aquilo que ele chamou a atenção, é melhor distribuir essa riqueza que tem surgido nesse país emergente. Então, aqui a ideia não é promover freio a retrocessos, ao contrário, é avançar no sentido de melhor distribuir. E isso eu acho que a igreja, que é uma luta histórica da igreja católica, né, que é a melhor distribuição de renda. E no Brasil, o direito do trabalho e as melhorias das condições dos trabalhadores têm sido o principal instrumento de melhoria dessa distribuição de renda, de melhoria de afirmação social das pessoas. Então, me parece que ele tocou num ponto fundamental, né? Embora a pujança econômica seja, de fato, mais sentida em alguns setores do que em outros, né? O Brasil, que é um poderio econômico, convive com o Brasil, que, enfim, com chagas que não deveriam Quer dizer, existir. nós temos uma herança aí a ser reparada e que, claro, não vai se resolver do dia para a noite, mas que precisa se olhar para isso assim com afinco, com coragem e começar a fazê-lo, não é verdade? Porque verdade. O que nós temos ainda em termos de Brasil, de miséria, portanto a questão da habitação, saneamento, depois a própria infraestrutura do país, aí olhamos para as estradas, que é essa bênção, não é? Quem anda pelo Brasil sabe o que estou falando. Enfim, é uma série de elementos que foram desconsiderados, não tratados com devido carinho, e agora com essa pujança toda econômica, isso precisa ser contemplado, porque senão não teremos um país, de fato, soberano, rico, como se prega atualmente. E, de fato, no próprio campo do trabalho, se vê algumas práticas que são absolutamente inaceitáveis sob o prisma da dignidade humana. Trabalho infantil, trabalho em condição análoga de escravo, enfim, e outras práticas que são comuns no cenário brasileiro,
elas todas desafiam não só a atividade sindical, os estudiosos do direito do trabalho, os políticos, a igreja. Eu acho que elas têm que criar uma grande mobilização no sentido de superar esse Brasil atrasado e chegarmos a um Brasil onde tem um equilíbrio social maior. Tá certo. Olha, a greve é o melhor caminho para que as reivindicações sejam atendidas? Foi o que perguntamos às pessoas nas ruas e vamos ver o que foi respondido. Não acredito que greve seja a melhor saída. Acho que isso prejudica os estudantes, né? Atrasa todo um projeto de formação. Eu acho que tem outros meios mais eficazes. Quanto é que a gente sair de greve há 6 meses e não resolveu ainda? Sim, desde que não atrapalhe o povo. Pode fazer a greve, é um direito deles, mas que não atrapalhe as outras pessoas. Tem que olhar os dois lados, cara. É muito complicado porque tem o lado do professor, tem o lado do funcionário que está numa situação complicada e tem o lado do governo. Depende da greve, é muito relativo. Eu acho muito relativo. Infelizmente é uma opção que o trabalhador tem. Eu acho que é uma saída, né? Mas eu não sei. O problema da greve é que ela prejudica muita gente que não tem nada a ver com o problema. Eu acredito que sim, porque se você não reivindicar, quem vai saber dos problemas, né? Eu acho que a greve é muito útil, sim. Tá certo. E aí, Fremoso? Pois é, e eu como diretor de uma empresa, como é que fico? Houve uma tentativa de greve, foi até muito interessante, dentro do setor gráfico, né? E Petrópolis é uma cidade que conta com um certo número de gráficas. E nós não somos apenas gráficas, somos uma editora. E temos o maior número, 430 funcionários. Foi muito interessante porque quando começou a se articular a greve no setor gráfico, o que nós fizemos? Fizemos uma assembleia com os nossos funcionários e procuramos sondar o que eles achavam que deveria melhorar e assim por diante. Recordamos os benefícios que estávamos oferecendo, a situação da empresa é essa aqui, vocês podem ver, tá, o livro está aberto, não é? Tem essas dívidas a pagar, tem digamos, esse investimento a ser feito. E foi muito interessante, porque um grupinho, assim mesmo, não dos nossos, insistiu, se colocou na porta e começou a buzinar já às 6 horas da manhã. E os vizinhos já gritavam, vou chamar a polícia, né? Quero dormir, tá? Mas muito interessante. Os nossos simplesmente passaram, deram uma risadinha e foram para frente. E aí chegou a hora do almoço, né? Estava lá, o piquete, né? Estava lá na frente, que eu acho piquete, eu acho uma coisa horrível aqui para nós, né? Em todo caso, estava o piquete lá, e aí alguém meio, digamos assim, como que fazendo chacota, disse, escuta, vocês não querem almoçar conosco, não? E eles aceitaram. E assim acabou a greve. Traduzindo, foi muito bem colocado, a gente vê que o povo tem discernimento. Existe greve, existe uma greve mais violenta, menos violenta. Agora, eu pessoalmente acho que a gente sempre deveria, aí vem para os, digamos, patrões, ou no caso do governo, dos vários segmentos, os ministérios, tem que sondar o que é que não está indo bem e o que se pode negociar e fazer, porque daí você evita a greve, para o bem de todos e a felicidade geral da nação, não é? Agora, precisa ouvir mais, isso que me parece que falta, seja por parte dos empresários, seja por parte do governo, tem que ouvir mais. E talvez, ultimamente, nos últimos anos, houve uma estratégia, gostaria de ouvir depois a doutora aí, uma estratégia que foi a seguinte, as lideranças, não é, nos vários setores do trabalho, elas foram absorvidas pelo governo. Hoje, em vez de ser sindicalista, eles estão no governo. E daí, como é que fica? Quer dizer, houve um enfraquecimento geral nos sindicatos. É muito curioso. E, inclusive, muito curioso, porque esse mesmo Leão XIII, 1891, insistia, tem que criar sindicatos. Muito interessante, 40º ano, depois veio o Pio XI. Tem que criar sindicatos, representações das classes trabalhadoras. Muito interessante isso. E nós negligenciamos nos últimos anos. Traduzindo, a força, vamos dizer, dos vários segmentos da sociedade, ela foi absorvida pelo governo, de tal forma que aí sobraram, assim, pessoas que talvez não tenham a capacidade de pressionar, não é, sem partir para uma greve. Eu não sei, agora eu gostaria muito de ouvir, estou curioso, sabe, porque eu mesmo leciono doutrina social da igreja e tenho as minhas dúvidas nesse particular, como a gente vai se posicionar. Pessoalmente, eu sempre parti para isso. Vamos sentar, vamos ouvir, vamos ver o que a gente pode conceder,
mostrar a situação e aí decidimos juntos para o bem de todos. Né? É exatamente dentro dessa questão aí, doutora, que a gente queria saber, porque eu tenho aqui exatamente uma pergunta em relação a isso, ou seja, em termos de governo, e quando nós falamos aqui hoje do governo, né, o governo que governa o país, o Partido dos Trabalhadores, antes Lula, agora a Dilma, e o PT, historicamente, é esse partido das reivindicações, não é? Dos sindicatos, etc. Então, o sindicalista hoje está no governo. E, por outro lado, o governo hoje hesita em atender os sindicalistas, as pessoas que estão reivindicando seus direitos. Então, aqui vem a questão, o que aconteceu aí? Ou seja, hoje, aqueles que reivindicavam tanto, hoje não estão sabendo lidar com os que estão reivindicando no presente. Como é que a senhora verifica isso, por favor? Em primeiro lugar, eu acho que não podemos fazer como um traçado histórico de continuidade o governo Lula e o Dilma Rousseff. No trato com relação às questões sindicais, houve uma significativa alteração de mentalidade. O governo Lula, de fato, nele aconteceu essa cooptação das lideranças sindicais para, enfim, a atividade de governo, o que sempre foi considerado pelos estudiosos de área um movimento muito perigoso, pois, afinal de contas, movimentos sociais eles têm que surgir espontaneamente da sociedade civil e não devem vincular-se a questões político-partidárias ou mesmo atitudes de governo, porque senão eles perdem exatamente aquela espontaneidade, aquele elemento de identificação natural que surge na sociedade. Então, essa cooptação ela foi percebida no governo Lula, mas se por um lado foi perigoso, porque isso enfraqueceu, vamos dizer, as lideranças e a inteligência sindical, por outro lado, isso deu no governo Lula uma percepção maior, uma abertura maior, um diálogo social maior com os movimentos sociais. E eu digo não só de sindicatos, com outros movimentos sociais. Sim. No governo Dilma Rousseff, um governo um pouco mais técnico, em primeiro lugar, a gente não vê tão presente essas lideranças acadêmicas, lideranças sindicais, tomando assentos em posições ou lugares estratégicos do governo. E mais do que isso, há uma pouca disposição do governo em negociar com o sindicato. Aliás, isso tem sido, inclusive, denunciado por boa parte dos sindicatos, que a possibilidade, a perspectiva de negociação, de diálogo direto e de negociação entre as partes, ficou muito difícil nesse governo. Razão pela qual eu acredito, inclusive, na maior tendência de deflagração de movimentos de greve. Mesmo aquelas carreiras ou setores que, relativamente, né, ou comparativamente com outras, estão bem, mas têm as suas também, as suas pretensões, as suas reivindicações, acabaram deflagrando greve. Às vezes, setores que normalmente não participam, não aderem aos movimentos de greve. Então, me parece que há uma perspectiva, não há uma linha de continuidade, os estudiosos estão percebendo essa diferença, que parece sutil, mas ela é, do ponto de vista concreto, de grande mudança de mentalidade. Mudança, sem dúvida, isso é perceptível. Mas a pergunta que se faz isto é o certo, a seu ver, é assim que precisa ser-lo, é saudável, é por aí? A presidenta, nesse contexto, ela acerta, então, a mão, aquilo que o governo anterior acabou não estando muito atento? É interessante que os legados do governo anterior caminho seria esse? não foram sentidos, porque não houve uma continuidade desses líderes sindicais em posições estratégicas do governo, quer porque não houve uma abertura para o diálogo social. Ou seja, o ideal é essa perspectiva mais técnica de dissociação entre atividade sindical e do governo, com uma maior abertura, né, para o diálogo social. Ou seja, o ideal é que o sindicato não participe das atividades de governo e que esse governo tenha ouvidos para o sindicato. Então, me parece que quer no governo anterior, quer nesse, a perspectiva ela está, pelo menos na linha de estudo, né, assim, histórica, e não no campo do ideal, me parece que um pouco equivocado. Eu perguntaria só a título de esclarecimento para nós e para nossos telespectadores, até que ponto essas greves não são articuladas, tentando, por assim dizer, puxar o tapete? Bem, essa é uma pergunta capciosa. Na verdade, qualquer movimento humano, ele é político. Claro. Né? Qualquer movimento humano, ele é político. Mesmo as pretensões de caráter meramente econômico, que tem impactos, por exemplo, no campo das reivindicações de servidores públicos, impactos orçamentários, todas elas têm, claro,
um papel político. E, evidentemente, que por que o mês de agosto foi o mês das greves, por exemplo, né, no setor público? Porque no dia 31 de agosto fechava o orçamento. E por que esse ano foi um ano em que houve tanta pressão para que, enfim, as eleições municipais estão às portas. Então, evidentemente que um ou outro ministro que são candidatos aos seus governos locais ficam mais pressionados, enfim, e, portanto, haveria uma maior disposição do governo, inclusive, para não permitir que certas prefeituras fossem perdidas, né, prefeituras estratégicas perdidas, se fizesse um atendimento a essas reivindicações. Mas as reivindicações por reestruturação de carreira, melhoria das condições salariais, enfim, de subsídios no campo do setor público, elas são recorrentes. Se houve um oportunismo político maior nesse ano, isso eu acho que não afasta também, vamos dizer, o justo caráter dos pleitos, né? Vamos dizer. Agora, por outro lado, você que está nos acompanhando, Frei Antônio Moser também, por favor, antes de irmos aqui para mais um intervalo, temos aí a questão justamente, Frei, do paralelo a isso, porque em meio às greves, inclusive, se formos aqui somar isso daí, financeiramente, segundo uns números aqui aproximados, nos últimos 7 anos nós teríamos aí, com as greves, um prejuízo econômico superior ou algo em torno de R$1 bilhão. Mas, por outro lado, não é? Esses prejuízos parecem até pequenos perto de outros escândalos, inúmeros escândalos, porque no Brasil cada dia é uma novidade, não é? Que vão surgindo e que parece que caem numa certa normalidade, se olha por um lado a questão das greves, mas se esquece desses outros que vão passando ali do lado de forma um pouco discreta e que parece que já caiu numa normalidade. Isso precisa ser chamado a atenção também. Sem dúvida nenhuma. Eu gostaria que houvesse uma greve geral, né, contra a corrupção. Ou seja, paralisa. Olha, e o que nós estamos presenciando é um momento histórico do Brasil. Está todo mundo percebendo, não, assim não dá mais. Quer dizer, a roubalheira é tamanha. E em todas as camadas, vamos ser sinceros, isso já é uma certa cultura que foi se instalando ao longo dos séculos, não é, aqui no Brasil. Agora, sem dúvida nenhuma, os prejuízos, não é, são grandes, mas os prejuízos no sentido das greves, mas, por outro lado, esses outros prejuízos, ou seja, um dos ministros até foi muito feliz, esses bilhões que foram desviados, não é, vamos dizer, do benefício público ou do patrimônio público, estão fazendo falta para alimentar as crianças, etc, etc. Foi muito feliz a sua colocação. Traduzindo, nós temos que dar uma lambada à esquerda e outra à direita, não é? Contanto que a gente acerte esse caminho de uma melhor redistribuição e, sobretudo, que não seja o interesse meu, mas que seja o interesse de sanear todos os segmentos da sociedade. Isso eu acho fundamental. Tá certo. Falando em caminho, não é? Nós vamos para o nosso intervalo e depois, no terceiro bloco, vamos saber aqui do Frei e da doutora quais são os caminhos. Existe um caminho para esse tocante das greves? Esse é o único caminho, é o único meio de se atingir os objetivos que foram elencados aqui? Ou existem outros caminhos, outras formas de se alcançar o que todos nós queremos, de um país justo, fraterno, solidário e assim por diante, não é? Para além das greves. É o que nós vamos saber no nosso próximo bloco. E você não saia daí, porque já já estaremos de volta.